Nós estamos para começar, eu vou dizer aqui, o ano que vai começar o ciclo de abundância, ou o ano que vai começar o ciclo de vaca magra, 2025. Então nós temos a possibilidade hoje ainda de aumentar a quantidade de vaca. De aumentar a quantidade de vaca gorda, para que quando o ciclo de escassez vier, a gente tenha o que essas vacas comerem, senão elas comem até a gente. Quantas histórias de gente que se suicidou depois de 2008? São muitas, mano. As pessoas estão vivendo hoje achando que o Covid Você está falando uma coisa é verdade. o fim. E nós estamos no ciclo de abundância. Esse dia você falou uma coisa real, porque esse dia para trás estava fazendo um estudo, umas pesquisas, e todas as pesquisas, os estudos que eu estava falando, estavam constante que 2025 realmente esse não amplo Brasil, mundial, esse é uma crise econômica muito grande. Não, isso daí o Robert Kiyosaki soltou, não sei quantos leram, o Robert Kiyosaki soltou um material semana retrasada, falando sobre a crise. Ele disse: comprem ouro e comprem Bitcoin. O Bitcoin surge exatamente quando? 2008. No ano do subprime, em outubro de 2008, o Bitcoin é jogado, o papel, o projeto, o white paper do Bitcoin é jogado. Segundo as estatísticas lá, vai ser mundial e vai ser muito, mas muito grande. Sim, é um ciclo, de vaca magra. Vai ser pra... Da onde é que vai sair essa crise? Vou falar para vocês. Essa crise, na verdade, ela tem sido empurrada com barriga por muitos anos. Desde 1915 foi abolido o padrão ouro, não de forma oficial, mas ali na Primeira Guerra Mundial, os países começaram a imprimir dinheiro sem respeitar o padrão ouro. Por conta disso, começou-se a criar uma bolha. Em 2030, começam a surgir as primeiras hiperinflações. Mas não para ali, começam a surgir as histórias. Em 71, Richard Nixon cria o petrodólar e oficializa o rompimento de vez com o padrão ouro, que todo mundo já tinha rompido, de fato. Né? Não oficialmente, mas na prática todos já tinham rompido com aquele padrão ouro. Richard Nixon vai, assume, e aí todo mundo entra na mesma pegada. O Richard chega lá para os Emirados Árabes e diz: eu vou proteger vocês. Ninguém vai atacar vocês. Vocês só precisam vender petróleo em dólar. Petróleo em dólar. Vocês vão vender petróleo para o mundo todo em dólar, e aí ninguém vai atacar vocês, inclusive a gente. Né? Eu não ataco vocês, ninguém mexe com vocês aqui, vocês são meu queridinho, só tem que vender em dólar. Só que o dólar também não é baseado em nada. O petróleo também oscila. O petróleo não era um ativo que pudesse ser uma reserva de valor. Então continuou um problema, que foi sendo arrastado. E aí vem crise 1980, vem crise 94, vem crise 97, vem crise do ponto com em 2000, uma crise atrás da outra. Uma crise atrás da outra. Praticamente nós vivemos um ciclo de escassez continuado por anos. Quando se entrou num ciclo de abundância, vem 2008 e volta tudo atrás, tudo à tona de novo. Por quê? Porque os caras estavam vendendo imóveis para quem não tinha crédito, os caras não pagavam, vendiam inclusive a dívida para outras financeiras, e no dia que descobriram que o pessoal estava pagando, que o pessoal que tinha comprado aquela dívida viu que o papel dele não valia nada e era vendido como um papel top, a crise estourou, explodiu a crise. Agora, o que vocês não sabem, talvez não saibam, ou talvez alguém aqui saiba, é que está sendo feita a mesma coisa. Está sendo vendido imóveis, hipotecas lá nos Estados Unidos. O juro da compra de imóvel nos Estados Unidos é 2,9% em 30 anos, o acumulado, certo? Vai pagar 2,9% em 30 anos.
na hipoteca de uma casa. E estão vendendo. Só que agora, ao invés de vender os títulos de dívida para o mercado, o Fed está comprando. Quem está comprando? O Fed é o Banco O Central. Fed, tá. O Fed está comprando um monte de título podre. 2008, quando o Bitcoin foi lançado, na verdade em 2009, em janeiro de 2009, no bloco Gênesis do Bitcoin, tinha uma mensagem. Deu no New York Times. Socorro do Banco Central, do Fed, aos bancos americanos é de 800 bilhões, recorde histórico. Essa mensagem veio gravada no bloco original, no bloco Gênesis do Bitcoin. Maio de 2020. O bloco do halving, a cada 4 anos o Bitcoin tem um processo de quebra da recompensa paga para quem empresta o poder de processamento para eles. A gente chama isso de halving. E nesse bloco que marcou o halving, outra mensagem gravada. Deu no New York Times. Recorde histórico de socorro aos bancos. 3,1 trilhões. Então, 800 bilhões que foi em 2008, que foi o recorde histórico, agora foi para 3,1 trilhões. Isso foi no ano passado. Não estou falando desse ano que já rolou de lá para cá. Dinheiro que foi impresso no Brasil, durante a pandemia, no começo da pandemia, se não me engano, em abril, o Brasil imprimiu 9 bilhões novos de reais, botou na rua. Precisa ter dinheiro. Isso é inflação, isso é perda do poder de compra. Isso implica em crise, irmão. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quanto mais tu imprime dinheiro, mais tu desvaloriza o dinheiro e mais nós perdemos o nosso poder de compra. Menos possibilidade a gente tem de engordar as vaquinhas, de comprar mais vaquinhas para poder dar de comer para as vacas magras. Então as vacas gordas aqui são ouro e Bitcoin. Ouro e Bitcoin. São escassos. Ouro, o ouro é a proteção do mundo desde que o mundo é mundo. Foi criado lá em Gênesis, Deus fala que tinha um ouro melhor do que os outros. Em Gênesis 2 ele fala. Meu filho era um ouro melhor do que os outros. Então assim, o Satanás só pôde ser derrotado e morto porque ele quis o ouro. Porque vocês já ouviram falar que os sacerdotes têm 12 pedras? Tem um que até Davi pegava, mandava o sacerdote vir para ele consultar o Deus, trazia, eu esqueci o nome, era um objeto que tinha 12 pedras, são as 12 pedras que estão escritas lá em Gênesis. E essas pedras, Satanás tinha as 12 também. Aí ele trocou 3 delas pelo ouro. Só por causa disso ele pôde ser derrotado, porque quem tinha o manto sacerdotal não podia morrer. Era protegido. Arão, o irmão de Moisés, só pôde morrer depois que ele passou para o filho dele. Aí foi que ele morreu. Enquanto isso ele não podia morrer porque ele estava protegido da morte. Só para vocês terem uma ideia do quanto que o ouro é importante. O cabo prefere morrer, mas não quer esse ouro. Porque com o ouro ele compra a vida de um monte de gente. Só que essa riqueza que Satanás dá não é prosperidade. Tem gente que é rica aí hoje que não é de Deus? Tem. A Bíblia diz que a riqueza de Deus, ela não traz problema, ela não traz preocupação. Quantos ricos vocês conhecem aí que tem vivem cheio de preocupação? Essa daí não me Deus, não. A riqueza de Deus não traz no pacote preocupação. Não acrescenta dor. Não acrescenta dor. Essa é a prosperidade de fato. Por que eu estou falando isso para vocês? Quem é que pode ler aí Amós 3,7? É a resposta do que eu estou falando isso para vocês. Vocês estão acompanhando aí? Amós 3,7. Certamente, Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Agora ninguém mais de você vai poder dizer que não sabia do que ia acontecer. Você já sabe. Foi revelado.
rápido e Deus sempre revela. Às vezes a gente não se liga, mas Deus revela em sonho. Eu tive um sonho uma vez, o negócio estava bem. O prédio que eu estava começava a cair. E eu com os meus filhos, eu começava a descer do prédio, o prédio começava a desmoronar, e quando eu saía descendo, eu saía do prédio. Igual no Farol. Acordei, dormi de novo, entro num condomínio dirigindo com meus filhos no carro e a Luciana, de repente os prédios começam a tombar assim, e eu vou desviando dos prédios. Não entendi nada. Pô, não entendi nada. Que doideira é essa? Logo em seguida aconteceu um incidente que fez todo sentido. Deus tinha me avisado, mas eu não entendi. Fui igual a Faraó. Só que o Faraó tinha José e eu não tinha José. Só que essa história que eu contei para vocês tem algumas lições que eu quero falar para vocês. Que a gente vai precisar aprender para também se proteger. Porque a proteção não está só em comprar vaca gorda, que hoje é a Bitcoin do ouro. A proteção está em servir, que eu falei para vocês, que José servia as pessoas, porque uma pessoa pode fazer toda a diferença. Onde era que José estava quando o Faraó foi procurar ele para revelar o sonho? Na prisão. Quem é que vai procurar a solução dos seus problemas hoje na prisão? Hein? Quem é que acha que hoje a solução para você não enfrentar a crise está dentro de uma prisão? Vem de um presidiário. Mas uma pessoa que conheceu o presidiário falou dele para Faraó. E essa pessoa só falou dele porque um dia ele serviu aquela pessoa. Ele tinha ajudado aquela pessoa. E aí ele pôde dar testemunho dele. Olha, tem um cara que está lá preso, mas lá não é o lugar dele não. Lá não é o lugar dele. Ele vai resolver o teu problema. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vocês não estão no lugar de vocês. Não necessariamente precisa ser uma prisão, mas não estão no lugar de vocês. A Bíblia diz que tem um lugar específico para cada um de nós. Deus escolheu um lugar, uma habitação, um lugar específico para a gente habitar. Eu tenho certeza que vocês, tem pessoas aqui no Zoom, que não estão no lugar de vocês. Precisam ser elevados de nível, elevados de posição. Para ajudar de repente o mundo. Porque José não salvou só o Egito. Ele salvou o mundo. Naquela época, um dia eu acessei um mapa na internet, depois já procurei esse mapa, não encontrei mais. Mas praticamente o mundo habitado na época era em volta do Egito. Não tinha muita coisa no mundo. Vocês sabem que pela ciência, o homem surge na região do Crescente Fértil. Que é exatamente ali, aquela região entre Egito e Israel. O Crescente Fértil está ali. Por isso que essa briga louca, porque lá terra fértil, ali no Iraque hoje é onde a localização geográfica do Éden é lá no Iraque. Por que ninguém encontra o Éden? Você sabe? Porque o Éden não era um lugar físico, ele era uma dimensão. Naquela época não era o céus e terra separados. Era uma coisa só. Deus ia, estava falando com vocês ali fora, Deus ia todo dia, na duração do dia, falar com Adão. Era uma coisa só. Quando o homem peca, aí acontece a separação. O Monte Santo de Deus vai para o céu e a terra. Mas o Éden não pode ser encontrado porque essa dimensão hoje não existe mais. Quando é que vai voltar a existir? Quando a gente trouxer o reino de Deus para a terra. Aí vai voltar a ser uma coisa só de novo. E aí, uma pessoa tirou José da prisão, do porão, de uma vida num nível inferior, do lugar onde não era o lugar para ele estar, para ele ajudar o mundo a sair de uma crise. Uma pessoa ajudou ele.
Quem é essa pessoa para você? Quem é o seu copeiro? Que vai te levar para um outro nível. Eu tenho certeza que José não sabia quem era essa pessoa. Ele servia. Ele servia. Quem ele encontrava, ele servia. Até que um dia, um desses que ele serviu, 2 anos depois, lembrou do que ele tinha feito e levou ele para a posição que ele devia estar, o local onde ele deveria estar, para salvar o mundo, para evitar que o mundo morresse, salvar a família dele, porque a família dele só sobreviveu por conta disso. E o interessante é que se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, se ele tivesse continuado morando na casa dos pais dele, nada disso tinha acontecido. Como que é? Desculpa. Se ele tivesse continuado na casa dele, Ah, sim. morando com os pais dele, nada disso teria acontecido. Talvez o mundo tivesse perecido, a família dele tivesse perecido. Naquele evento que aconteceu. Naquela crise, o mundo teria sido abalado de uma forma diferente se não fosse a sabedoria de José. Porque José não só revelou o sonho, ele entregou a solução de como ter mais vaca gorda do que vaca magra. Ele entregou a solução, revelou a solução, foi lá e executou. Ele sistematizou, criou um sistema de liderança, sistematizou o processo todinho, disse o que era que cada um tinha que fazer e acompanhou a execução daquilo. E até quando morreu com 110 anos, estava tudo certo. Não tinha problema no Egito. Mas algo que eu acho interessante nessa história é que ele sabia para onde ele ia. No final ele sabia, então tipo, por exemplo, quando ele fala com o copeiro e ele interpreta o sonho na própria prisão, ele mesmo fala para ele, quando você estiver lá, lembre de Lembre mim. de mim. Então, Lembre tipo de assim, mim quando quando fala isso. pro meio comercial, assim, fez um network ali, Sim, né? sem dúvida. Então, tipo assim, mas ele sabia para onde ele ia. E tanto que quando ele volta para os irmãos, ele diz assim, não foram vocês que me trouxeram aqui, mas o próprio Sem Deus dúvida. Sem me dúvida. trouxe. Por que ele sabia? Ah, ele já tinha sonhado lá, bem atrás. Que ele sabia quem ele era. Sim. Ele Tanto sabia, que o ele pai sabia dele quem mesmo ele também era. sabia. Ele sabia quem ele era. Deixa eu te perguntar, quem é você? Primeiro, hoje eu vou falar sobre o meu nome, é o nome que meus pais me deram, mas eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei que eu sou perdoada, eu sei que eu sou amada e escolhida antes mesmo da fundação do mundo. Eu sei. Certo. Tu concorda comigo que eu sou exatamente tudo isso que tu falou também? Sim, se você acreditar nisso, sim. Vou te dizer o que é que Deus diz pra gente quando Ele nos criou. Tá no, você só tem no hebraico. Caramba. Você, como indivíduo, eu falei aqui pro pessoal quinta-feira, né? Quando a Bíblia diz que nós fomos gerados em Deus, no ventre de Deus. No ventre de Deus nós somos gerados. Como? Em espírito. A gente já esteve com Deus.